Salve, galera! Nesse vídeo irei falar sobre o emburrecimento programado, de como as escolas, o sistema no geral nos doutrina para sermos escravos. As coisas que serão ditas aqui, com certeza você não percebeu na sua juventude, mas pode ser que você esteja pagando os efeitos colaterais dessa desgraça toda aos seus 30, aos 40 anos. Emburrecimento Programado é um livro de John Taylor Gatto que questiona o papel da escola moderna na formação dos indivíduos e na sociedade. E Gatto não era qualquer um, não. Ele era um premiado professor norte-americano, um dos melhores professores do mundo, e ele se revoltou contra o sistema, dessa matrix que a gente vive, de alienações e manipulações. Todos nós fomos moldados na escola para sermos peões, a trabalhar para alguém para ser mão de obra barata. As escolas nunca tiveram como principal objetivo formar pessoas autônomas, criativas e críticas também. O que elas fazem é produzir indivíduos obedientes, conformistas e facilmente manipuláveis. E fora da escola, nas horas de lazer, tinha a televisão para deteriorar mais o nosso cérebro, com idiotices, futilidades, ideologias imundas, sexualismo exacerbado, erotização e diversas propagandas apelativas de consumo. Assim como eu aposto que você ficava também horas em frente à televisão e saía sem aprender nada. Como dizia Steve Jobs, as pessoas ligam a televisão quando querem desligar o cérebro. E isso é verdade. Na minha época, a televisão tinha bunda para tudo quanto é lado. E tudo era voltado para sexo. E tudo de uma forma estratégica. Aliás, o escravo precisa se reproduzir. O fazendeiro mais rico é aquele que tem mais cabeça de gado. Mas vamos voltar a falar sobre o sistema educacional, pois o foco do livro O Emburrecimento Programado é sobre ele. E John Taylor Gatto argumenta que o modelo escolar foi projetado para atender às demandas de uma sociedade industrial, onde a hierarquia e a padronização são prioridades. E para isso, as escolas usam métodos que desestimulam a curiosidade, a iniciativa e a liberdade intelectual. Gatto aponta como problemas centrais a fragmentação do conhecimento em disciplinas centralizadas, o excesso de controle sobre o tempo dos alunos e a ausência de estímulo à individualidade. Esse último requisito, o sistema trabalha muito com isso, para que você não tenha estímulo a desenvolver a sua individualidade, que você sempre siga a maioria, que já está doutrinada e viciada. Por exemplo, que você escolha entre direita e esquerda, que você defenda com unhas e dentes algum partido político, que você carregue algum rótulo de que você pertence a alguma religião e que você faça parte de diversas outras coisas coletivas, como torcer para algum time de futebol. Tudo para que você não tenha sua individualidade, que você viva num coletivo que já é domado, doutrinado. E as escolas, as faculdades, não são lugares para você pensar. E a escola nunca foi um lugar para você desenvolver o seu pensamento. Ela foi projetada para você servir e obedecer. Assim como os peão num tabuleiro de xadrez, você será um para a sociedade industrial. Assim como eu aposto que você, quando terminou a escola, saiu igual um louco, né? Mandando currículos em subempregos para ser chão de fábrica, para ser atendente, para varrer chão. A gente passou dos 7 aos 17 anos aprendendo um monte de porcaria que a gente não precisa e coisas essenciais como saber lidar com dinheiro, finanças, investimento, empreendedorismo, nunca tiveram na nossa grade de ensino. Robert Kiyosaki fala muito sobre isso no livro Pai Rico e Pai Pobre. O seu pai biológico era um escravo que só trabalhou para servir. E a escola também trabalha para que esse legado seja passado de pai para filho. John Taylor Gatto sugere que a verdadeira educação deve ser autodirigida, voltada para o desenvolvimento integral e baseada em experiências reais. E não apenas na memorização mecânica e na obediência. E esse livro é um alerta contundente sobre os perigos de um sistema educacional que pode restringir o potencial humano em vez de expandi-lo. E agora eu vou dar 5 exemplos de como nós fomos doutrinados a sermos escravos desse maldito sistema. O primeiro exemplo é a fragmentação do conhecimento, pois o sistema divide o conhecimento em disciplinas desconectadas. Matemática, história, ciência, não é? E por aí vai. E sem contar como essas áreas se relacionam na vida real. Essa fragmentação dificulta que os estudantes
compreenda o mundo como um todo integrado. Por exemplo, aprender sobre a Revolução Industrial em história sem explorar suas implicações econômicas, sociais e científicas. A escola só nos ensina a decorar essas coisas, as datas que aconteceram, e isso limita o entendimento crítico e contextual para que você possa pôr esses ensinamentos em prática. O segundo exemplo é o excesso de controle de tempo, pois o tempo dos alunos é rigidamente controlado por horários escolares, que interrompem qualquer fluxo natural de aprendizado. A campainha, o sinal, não é, que dá fim de uma aula para outra, corta praticamente o raciocínio e força os estudantes a abandonarem uma atividade mesmo que estejam engajados. E esse modelo ensina a obediência a cronogramas arbitrários em vez de incentivar o aprendizado profundo e autônomo. O terceiro exemplo é a memorização mecânica e testes padronizados. Os estudantes são condicionados a decorar fatos e informações para passar em provas, em vez de compreenderem os conceitos e desenvolverem habilidades práticas. O professor Pierre-Louis Piaget falava muito sobre isso, que é uma tática do sistema educacional para deixar todo mundo burro. Muitos alunos não levam as matérias a sério, aí tem lá o mês, as datas da prova, e eles passam a estudar só naquele período, de forma séria, que é para alcançar a nota. Aí muitos decoram as matérias, aí depois esquecem. Professor nenhum pode falar de prova surpresa, porque os alunos ficam revoltados, eles dão chilique, pois já foram doutrinados a terem uma memorização mecânica para testes padronizados. Aqueles que só estudam para a prova sofrerão as consequências no futuro, quando forem encarar o mercado de trabalho, porque não priorizaram o conhecimento, mas sim notas, não é? O quarto exemplo é a supressão da curiosidade e da criatividade. O currículo predefinido impede que os estudantes explorem seus interesses genuínos. A curiosidade natural é frequentemente ignorada ou reprimida em favor de seguir um plano de ensino rigidamente estabelecido. Por exemplo, uma criança fascinada por astronomia pode ser desencorajada a explorar o tema, porque a aula do dia a dia exige decorar as capitais de países. Se uma criança, um adolescente é fascinado por eletricidade, na escola ele é desencorajado a abrir mão disso para ter que aprender química, biologia, por exemplo, não é? Coisas que futuramente não agregarão valor nenhum na vida desse jovem. E para quem é pai ou mãe aqui no canal, tem que ficar atento sobre isso, para não deixar seus filhos completamente submissos às normas do que as escolas querem. Então, se seu filho é fascinado em estudar algo, incentive ele. Não deixe que a escola desencoraje isso. E o quinto exemplo é a dependência da autoridade. O sistema ensina os alunos a dependerem de figuras de autoridades, professores, diretores, para a orientação, em vez de aprenderem a pensar de forma crítica e tomar decisões por conta própria. Esse comportamento é forçado pelo ambiente escolar, onde questionar as regras ou propor alternativas é desencorajado. Por exemplo, os alunos raramente têm oportunidades de decidir o que estudar ou como organizar seus aprendizados. E todos esses exemplos ilustram como o sistema escolar, ao priorizar controle e conformidade, restringe o potencial criativo e intelectual dos indivíduos, contribuindo para o emborrecimento programado. E a história sempre se repete. É uma matrix que vivemos. E o sistema escolar continua a todo vapor fabricando peões para servir o Estado, políticos, as grandes corporações, os megas empresários e principalmente destruir a sua individualidade. A principal mensagem do conceito de Matrix é a necessidade de questionar o sistema em que vivemos. No filme, por exemplo, o protagonista Neo escolhe a pílula vermelha para despertar e encarar a realidade.
coisas que nós também precisamos fazer. E desenvolver um senso crítico, buscando informações verdadeiras e tomando consciência das forças que modam nossas vidas. E no mundo atual, isso significa buscar fontes diversas de informações, questionar padrões de consumo e trabalho, priorizar conexões humanas e experiências significativas, examinar criticamente a influência da tecnologia e do sistema econômico em nossas decisões e assim romper com a Matrix moderna. Isso não significa rejeitar tudo ao nosso redor, mas sim tomar o controle consciente de nossas escolhas e viver de forma mais autêntica e conectada com o que realmente importa. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Recomendo que vocês leiam O Emburrecimento Programado, pois esse livro é uma prova de como nós fomos moldados a sermos escravos desse maldito sistema. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Quem puder, deixa o like e se inscreva aqui no canal.